Jeffrey Podcast, tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui com o Dr. Sérgio. Ele vai conversar com a gente sobre saúde mental. Dr. Sérgio, muito obrigado pela sua presença. Fique à vontade. Eu sei que essa noite é uma noite que vai esclarecer e vai ajudar muitas vidas. Vai estar me ajudando também, porque quando eu começo o bate-papo, eu ganho um presente, porque eu aprendo e tento passar o aprendizado para vocês quando trago um convidado que entrega um conteúdo de excelência. Muito obrigado, meu amigo. Fique à vontade, pode se apresentar. Valeu, Jefferson. Realmente é uma alegria muito grande estarmos aqui, né, nesse momento e fazer parte, né, da história de muitas pessoas que estarão vendo a gente nessa caminhada, né, e quem sabe até acrescentar um pouquinho mais no conhecimento, né, onde o conhecimento nunca é demais, né? Nunca é Conhecimento demais. é muito bom. E eu trabalho na área da saúde mental há 30 e poucos anos, né? Sou professor, tenho mestrado na área de saúde mental, né? Milito na área da programação neurolinguística também, tenho formação nos florais de Bach e algumas outras formações também que contribuem bastante, né, para que a gente venha somar com qualidade na sociedade, principalmente para aquelas pessoas que necessitam e precisam, né? E Deus tem nos ajudado. Porque eu sou Amém. pastor também. Há 40 anos, mais ou menos, Deus tem me dado esse privilégio de ser pastor. Que bênção. Olha, pastor, gente, olha como é que o conteúdo hoje é um conteúdo de primeira, hein? Fique no vídeo, deixe seu like, não saia daí, compartilhe esse vídeo. Fique conosco. Pastor Sérgio, como é que funciona essa situação que o senhor falou aí da saúde mental? O que o senhor tem a nos dizer? Algum problema que a sociedade sofre hoje que os profissionais da sua área possam ajudar? Então, Jefferson, o que acontece? Essa questão da saúde mental é muito importante porque o ser humano carece de conhecimento, né? E conhecimento é poder, né? Então, as pessoas, quando elas desenvolvem o conhecimento, então elas se cuidam mais, né? E muitas pessoas, elas acreditam de que é bom só cuidar do físico. Outras pessoas acreditam de que precisam cuidar só da vida espiritual, né? Como você sabe, eu sou pastor também e ajudo as pessoas também no crescimento espiritual, né? Mas não é assim. O ser humano ele é um conjunto onde esse conjunto que habita em todos nós, ele forma o ser humano para desenvolver essas áreas da vida dele, seja na área psicológica, emocional, espiritual, física. E então é um conjunto de valores em que, se a pessoa realmente debruça buscando conhecimento, terá mais qualidade de vida, sofrerá menos, né? Porque o déficit de uma área vai automaticamente atingir outra área da sua vida. Então, é importante, como nós estamos mencionando aqui, a questão do conhecimento. Ele traz para a gente realmente essa capacidade, digamos assim, da pessoa ela realmente ser mais completa, ser mais feliz numa sociedade tão complicada como essa que nós estamos vivendo na atualidade, né? Uma sociedade com a mente doente, né? Tia. E como o senhor falou que o senhor é pastor há mais de 40 anos, Mais ou menos isso. mais ou menos isso, o senhor já deve ter se deparado com pessoas que umas devem falar assim, é demônio. E na verdade não era demônio. De repente era uma coisa, um problema mental que fazendo um tratamento correto, a pessoa poderia chegar à cura. Tem muito disso? Jefferson, Consegue relacionar? Como é que funciona? então, essa colocação sua faz com que eu busque nos meus arquivos uma experiência que eu tive.
no meu terceiro ministério, quando eu pastoreei uma igreja, a primeira igreja batista em Andrade, né? E quando eu assumi a igreja ela tinha um incômodo, digamos assim, por causa de um membro que eu tinha lá, era uma senhora, né? Então ela, como membro da igreja, ela, em alguns momentos no culto, ela entrava em uma situação de delírio, né? Falava sozinha no culto, e o pessoal começou a se incomodar em relação a isso. Só que essa estrada e esse conhecimento, né, que eu acumulo no meu ministério, fez com que eu olhasse com outro olhar. E aí eu comecei então a perceber de que não se tratava de uma situação em que ali estava envolvido algo espiritual, mas algo que estava dentro da sua necessidade mental, né? E levei a igreja a desfocar dela como um problema espiritual. Era muito pobrezinha, levei a igreja a comprar os medicamentos psiquiátricos, doando, no caso, esses medicamentos para ela, de tal forma que não faltasse para ela os medicamentos que dava aquele suporte, né? Para ela conseguir ter o equilíbrio necessário para viver mais ou menos em sociedade, né? Porque na realidade a esquizofrenia, que era o quadro dela, é um quadro psiquiátrico que não há cura. Então, toma-se um medicamento, mas não há cura. Há um certo equilíbrio que permite com que ela esteja mais ou menos adequada na sociedade. E foi isso que aconteceu com essa jovem. E, assim, é uma experiência que eu trago dentro da sua fala. Mas não é só isso, não, Jefferson. Tantas outras situações que eu passei, tive a oportunidade de passar, e realmente esse conhecimento, né, ele dá a gente essa possibilidade de ver a coisa como é, de forma mais genuína, mais verdadeira. E Entendeu? não é uma situação que se uma pessoa tiver um despreparo, ela pode até demonizar tudo, e na verdade não é isso, né? Não é uma coisa espiritual. Eu acho até que legal assim, seria até uma dica, né? Que na igreja poderia ter um setor, uma pessoa preparada para lidar com essas situações, né? Porque nem tudo é espiritual. Às vezes é uma questão de um estresse, né? Um problema que a pessoa está passando que afeta o psicológico dela. Cara, muito interessante isso daí. Já teve uma outra experiência assim que o senhor teve que entrar com medicamento, alguma coisa assim que mais forte, que o senhor teve dificuldade de entender? Então, Jefferson, realmente essas questões elas batem a nossa porta constantemente, né? Levando em conta de que nós estamos vivendo numa sociedade doente, né? E as doenças são as mais variadas possíveis. Hoje você vê pessoas estressadas, pessoas surtando, pessoas com um grau de depressão muito grande e pessoas falando sozinha, né? Falando sozinha, é, dentro de um quadro psiquiátrico, porque existe muita confusão em relação a isso aí. Porque você pode me encontrar na rua e eu estar dialogando comigo mesmo. Daí eu não posso, de maneira nenhuma, criar um resumo desse meu comportamento, definindo ele como algo psiquiátrico. Não. Eu estou simplesmente criando uma situação de um diálogo interno, onde isso é saudável, onde eu vou, dentro dos meus valores e dentro da minha saúde psicoemocional,
eu vou trabalhando meu inconsciente, eu vou trabalhando a minha mente, eu vou conversando comigo mesmo, vou definindo caminhos, vou propondo estradas, eu vou equacionando valores, enfim, eu vou fazendo com que eu me ajuste mais dentro de um caminho que possa trazer mais equilíbrio e mais felicidade para a minha vida e para aqueles que me cercam. Mas, porém, no entanto, todavia, existem também questões que fogem essa regra da normalidade ou da pseudonormalidade, né? Que são exatamente a situação dos surtos em que afeta a parte psíquica, emocional, mental, onde aí se faz necessário realmente um medicamento para poder dar um equilíbrio, dar um ajustezinho, né? Não queremos dizer que essa pessoa ela estará ajustada, ou seja, essa pessoa resolveu o problema dela. Não, porque a medicina diz o seguinte: uma vez você desenvolveu o surto psiquiátrico da esquizofrenia, por exemplo, que é são vários, né? É o riso, é o escutar vozes, entre vários outros, é ter visões, né? Ver pessoas. Então, o medicamento, ele não cura. A pessoa, quando é dotada desse problema, ela tomou o medicamento, foi lá na farmácia, o médico passou lá o Seroquel para ela, enfim, ela não vai resolver o seu problema. Ela vai dar uma estabilizada naquela situação, mas é um adicto. Então, quando o medicamento der uma baixadazinha, seja por acomodação medicamentosa, que aí o profissional ele precisa, então, mexer naquele medicamento, mudando por um outro medicamento, ou seja, pela falta de medicamento que precisa ajustar o medicamento na questão de tempo, né? Ou seja, a pessoa tomava de 2 em 2 dias, agora vai tomar todo dia. A pessoa tomava todo dia, vai tomar 2 vezes por dia. Então, o profissional, ele acompanhando o paciente, então nesse acompanhamento ele vai ter no diagnóstico a competência profissional de ver o que ele precisa, né? Aí vai trabalhar em cima disso aí, né? Então, como eu disse para você, Jefferson, nós vivemos uma sociedade doente. Essa sociedade nossa é um caos, é um caos. E daí para pior, né? Nós não estamos aqui para falar sobre política, mas é de mal para pior. Quem tem uma sensibilidade espiritual sabe que nós estamos caminhando para isso aí. É verdade, eu concordo contigo nesse ponto de vista. Realmente é uma sociedade muito doente, tem coisas que a gente vê no dia a dia que não dá para acreditar, né? A mentalidade, igual tem pessoas que às vezes tá disposta a morrer por uma situação que tá na cara que tá errado, a ideologia errada, o comportamento errado, e a pessoa vai, compra a ideia, e você, quando conversa com a pessoa, você, tipo assim, parece que foi feita uma lavagem na cabeça dela. Pois é, Jefferson, a gente está vivendo um momento assim, muito esquisito, em que antigamente nós tínhamos referenciais, né? A gente tinha conduta, a gente tinha pessoas em que a gente criava uma admiração e a gente se identificava com essas pessoas, né? E os mentores os mais importantes que contribuíram, né, para que essa estrutura ela pudesse fazer parte da vida do ser humano, da criança, do adolescente, já está um pouco obsoleto. Então, assim, aí o adolescente hoje vai buscar referência em quem? Se aqueles em que ele poderia, ou ela, poderiam buscar referência para trazer para a sua vida uma estrutura, um caminho mais equilibrado, falta ainda nesses, no pai, na mãe, ou nos significantes, né?
aqueles que criam, né? Eles não têm. E eu aprendo na Bíblia o seguinte: as palavras que Pedro disse para aquele homem que estava lá na porta, na porta do santuário: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Como é que essa geração vai receber se os pais não têm para poder dar? Então a gente vive, Jefferson, realmente numa situação muito difícil no que diz respeito àquilo que eu sempre falo dentro da visão filosófica. Eu tenho conhecimento filosófico também, tenho iniciais filosóficas. O vir a ser. O vir a ser. O que será dessas crianças? O vir a ser dessas crianças, desses adolescentes? Cara, são interrogações realmente que só Deus tem a resposta. Concordando com a fala do senhor, eu acho que isso que a gente passa hoje, né, das situações das crianças, de referência, eu acho que a rede social, a internet, ela chegou e de repente a gente não teve um preparo. Os pais das gerações agora não teve um preparo para poder lidar com esse mundo de internet, rede social, porque eu acredito que tem muita gente hoje, assim, com a mente doente, como o senhor falou, até por questão de estar muito ligado à rede social. O bonito é sempre aquilo que tá que fulano postou na foto, que viu no Face do outro, no Instagram do outro, e aí a gente parece que vai criando uma sociedade doente, que só vale a pena aquela situação assim, a grama do vizinho que é a mais bonita. E os pais hoje, assim, dessa nova geração, eu vejo que eles estão tão assim, não vou falar a palavra habitolado para não ser, a pessoa não se sentir ofendida, mas eles estão tão presos a esse mundo virtual que eles estão esquecendo de olhar o mundo real, que é uma criança do lado que está precisando de uma correção, que é uma pessoa do lado que está precisando ser ouvida. Se perdeu, não tem mais o diálogo. Às vezes você vai no restaurante, tá um de frente do outro, mexendo no celular, não se tem mais conversa, a pessoa não sabe mais conversar, não sabe mais ouvir a outra, não sabe aceitar uma opinião. É verdade. Parece, não tem a ver também? Tudo a ver, tudo a ver. Eu costumo dizer, aliás, eu não costumo dizer, eu costumo repetir o que dizem. E é uma verdade muito grande. Internet é uma maravilha, né? Internet é uma maravilha, mídia é uma maravilha. Ou seja, nós estamos vivendo um momento aqui de internet e de mídia, né? E o problema todo são exatamente as pessoas e a forma que as pessoas se utilizam dessa oportunidade, né? Em que Deus permitiu chegar aos nossos lares, às nossas casas e às nossas famílias, né? Ah, por exemplo, eu tenho 3 filhos, mas sempre me preocupei, eu e minha esposa, sempre nós nos preocupamos em, de uma certa forma, saber o que eles estão vendo, o que eles estão buscando na internet, né? Para você ter uma ideia, eu atendi em consultório muitos anos e já tive experiências de jogos atingir o equilíbrio mental de um ser humano e criar uma confusão. Esse não era só um problema mental. Esse adolescente foi um problema mental e um problema espiritual, em que a mídia mal usada através de jogos capciosos desenvolveram na mente daquele adolescente realmente uma perda do equilíbrio, raciocínio, emoção e etc. Então, foi parar no consultório para tratamento. E a determinados momentos eu tinha até que me fazer algumas perguntas, né? Eu consultando a mim mesmo, para saber como eu me portaria diante de um quadro em que não era um quadro normal, não era a proposta
do meu consultório, da minha porta, onde tinha ali o meu nome para poder atender o público. Onde, muito mais do que isso, eu teria que criar uma visão. Além do conhecimento, eu teria que criar uma visão do conhecimento espiritual para poder criar uma situação de ajuda espiritual. Então, nós que temos temor a Deus, a gente sabe que o inimigo não brinca. A gente sabe de que ele odeia a nossa família, ele te odeia, ele me odeia, ele odeia essa geração que ouve a gente agora, odeia todos nós. Ele não gosta da gente, muito mais a gente que teme a Deus. Então, tudo que ele puder fazer para poder atrapalhar o nosso apego a Deus, ele vai fazer. Então, ele vai procurar alcançar, atingir os nossos filhos, a nossa geração, os nossos adolescentes. Ele vai trabalhar em cima disso aí. E por causa disso, Jefferson, a gente precisa de homens como eu, como você que se preocupa também em ouvir, através desse encontro nosso, é, procurando adquirir conhecimento para que você possa realmente ajudar a sua casa, os seus filhos, trazendo uma estrutura maior e melhor para a sua casa, para os seus filhos, sabendo que muito mais do que a área emocional, a área psicológica, a área social, tem a área espiritual também. E você tem que se preocupar com isso, meu amigo. É, e a música, parece que a música hoje ela é um meio que realmente muda a mentalidade da criança, né? Eu já tive experiência de crianças que tinham um certo comportamento e de repente, por escutar certo tipo de música, eu tive experiência dessa criança de repente ficar agressiva, sem paciência. Então, Jefferson, você falou uma coisa em que acontece mesmo. Exemplo disso, se você entrar num clube, ou num quarto, ou numa sala, ou num carro fechado, e você ligar um som, uma música, que ela venha a ser aquela pancada direto, Sim, aquilo ali, a maioria das pessoas não sabem disso. Aquilo ali afeta a parte cerebral do ser humano. Aquilo ali afeta. caramba, Aquilo ali torna a pessoa vulnerável, com menos capacidade de discernimento. Aquilo afeta os neurônios, as sinapses, o desenvolvimento intelectual, afeta o raciocínio e as pessoas vão se tornando robotizadas por esse enquadramento produzido exatamente por isso que você falou, a questão da influência da música. Aí você pergunta assim, Sérgio, mas a música não é de Deus? Eu vou dizer para você, mas o diabo, ele mexe em tudo aquilo que é de Deus para destruir, deturpar, para poder criar um segundo entendimento naquilo que Deus é, queria que fosse diferente. É o objetivo dele, né? Porque a gente sabe que ele veio para destruir mesmo, né? Então a gente tem que vencer esses obstáculos, porque a gente tem não somente uma caminhada que nos espera para aquilo que Jesus falou, né? Preparei, há um lugar preparado para vocês, né? Mas a gente tem um final também, né? Então a gente tem um caminho e o caminho vai conduzir a gente para esse final em que Jesus já preparou. Então, por mais que muitas pessoas venham ignorar isso, né? A vida espiritual, o que Jesus fez e o que ele faz na nossa vida realmente não tem preço. Enquanto o diabo quer te destruir, Jesus quer te salvar. amém, isso é verdade, isso é verdade. E aí você vê o que é o poder do conhecimento, né? Eu já vi uma palavra que o povo sofre, Por falta de perece conhecimento por falta de conhecimento. bíblico. E aí
voltando na situação da internet, você vê que a internet ela tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. E é aí que entra o pai, a mãe, como você falou que você tem que acompanhar. A nós adultos temos que ter discernimento daquilo que a gente vê realmente. Eu já passei um processo, eu tenho uma conta até no Quai, que eu coloco os cortes de entrevista. Graças a Deus essa conta já está batendo 74 mil visualizações de vídeos que eu boto de entrevista. Parabéns. Obrigado. Mas eu já passei um processo uma vez de ficar no feed, rolando um vídeo atrás do outro e preso minutos ali e sem sentido. Você sabe? E aí eu falei, não, tá errado. Peraí, olha quanto tempo eu vou perder aqui. Aí eu comecei a me policiar, comecei a me doutrinar, comecei a seguir conteúdos que realmente têm a ver com aquilo que eu sigo, com aquilo que eu quero passar no podcast. E aí eu comecei a ter um conhecimento a mais, porque o Quai começou a me entregar justamente aquilo que eu estava buscando, aquilo que se enquadrava com o que eu acredito. Então, o que acontece? Acredito que tem muitas pessoas que hoje estão vivendo isso daí. A pessoa é celular, não lê mais um livro, aí é o tempo todo ali rolando foto, vídeo. Você vê como que a internet, como a rede social, se você não souber usar, ela te faz malefícios que de repente não consegue nem ter reparo. Então, Jefferson, chegar a esse ponto que você chegou, realmente a gente precisa tirar o chapéu. Porque esse ponto que você chegou, que eu cheguei, que muitos conseguiram chegar também, de repente você chegou também, é de que a consciência do saber usar isso, né? Realmente muitos se perdem por não ter essa consciência, perdem a vida ou parte da vida, perdem um futuro promissor em função exatamente de perder toda a sua vida em cima de um aparelho pequeno que tem um poder grande de dominar a história, de dominar o rumo da nossa caminhada aqui nesse mundo. Então, é essa consciência, né, que você está falando, essa consciência. E há muitos que perdem até o respeito pelo pai e pela mãe. E já enfrentei também situações de desequilíbrio familiar em função disso aí. A rebeldia ela se tornou presente na vida de um adolescente, em que os pais permitiram, e quando eles perceberam de que estava perdendo o filho, aí procuraram fazer alguma coisa, só que o filho já estava envolvido e não queria mais de maneira nenhuma abrir mão desse aparelho que já passou a ser o seu pai e a sua mãe. Já não era mais o pai e a mãe, era exatamente o aparelho que dominava a vida, né, deles. E a semelhança dessa situação que eu estou compartilhando com você nesse momento, há muitos adolescentes, jovens e até adultos também envolvidos nisso, né? Como nós dissemos, Jefferson, mãe é algo maravilhoso dado por Deus, é aquela cumplicidade eterna. Aonde você estiver, a mãe, ela tem o seu lugar inesquecível na vida do ser humano. O pai é exatamente aquele provedor, é aquele que vai fazer a inserção da criança na sociedade. É o pai que vai trazer o filho para ele, é o pai que vai colocar o filho como um ser humano que faz parte de uma sociedade. A mãe é aquela amiga, aquela mãe que não se rompe de maneira nenhuma um cordão do nascimento. Esse cordão ele é eterno. É lógico que eu não estou falando sobre o cordão físico,
mas esse cordão psicológico emocional, ele é eterno. Então, a família que consegue ainda manter essa ótica, ainda não foi engodada pelos meios de comunicação, ou que se utiliza até nos meios de comunicação, mas sabem fazer essa diferenciação e reter dessa oportunidade o que é bom e aplicar na sua vida como um ganho, parabéns para essas pessoas, né? Quem dera que todos fossem assim. Quem dera. Diante desse bate-papo de hoje, o senhor teria algum conselho que pudesse dar para quem está nos assistindo? Algum cuidado? Tenho, Jefferson. Tenho sim. O maior conselho e o conselho mais importante que uma pessoa ela possa receber é exatamente se apegar a Deus. Deus é tudo, cara. Deus é tudo. A medicina, a ciência ajuda. Como ajuda, né? A saúde mental, o controle, são bênçãos que Deus colocou diante de cada um de nós, né? A aquisição desse conhecimento, isso tudo é bênção. Mas, meu amigo, o maior conselho que eu dou para você é esse: se apegue a Deus, independentemente daquilo que você é ou daquilo que você virá a ser. Se apegue a Deus, porque foi Ele que te fez, Ele te conhece. E você vai ter uma vida realmente aos pés dele e orientada por Ele. E a direção que você dará à sua vida será a melhor possível, tanto para a sua quanto para a sua família. Obrigado, pastor Sérgio. Uma alegria enorme ter recebido o senhor aqui. As portas estão sempre abertas para o senhor. A hora que o senhor quiser voltar no Jeff Podcast, fique à vontade. Gente, obrigado, hein? Ó, o seu, o nosso podcast. Tamo junto. Isso aí, gente. Um abração. Fica com Deus. Poxa, pastor, obrigado.